E com júbilo sempre nós cantaremos a tua paz. Aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Aconteceu que num dia de sábado, Jesus foi comer na casa de um dos chefes dos fariseus, e eles o observavam. Jesus notou como os convidados escolhiam os primeiros lugares. Então contou-lhes uma parábola. Quando tu fores convidado para uma festa de casamento, não ocupes o primeiro lugar. Pode ser que tenha sido convidado alguém mais importante do que tu, e o dono da casa, que convidou os dois, venha te dizer: dá o lugar a ele. Então tu ficarás envergonhado e irás ocupar o último lugar. Mas, quando tu fores convidado, vai sentar-te no último lugar. Assim, quando chegar quem te convidou, te dirá: amigo, vem mais para cima. Isto vai ser uma honra para ti diante de todos os convidados. Porque quem se eleva será humilhado, e quem se humilha será elevado. E disse também a quem o tinha convidado: quando tu deres um almoço ou um jantar, não convides teus amigos, nem teus irmãos, nem teus parentes, nem teus vizinhos ricos, pois estes poderiam também convidar-te, e isto já seria a tua recompensa. Pelo contrário, quando deres uma festa, convida os pobres, os aleijados, os coxos, os cegos, então tu serás feliz, porque eles não te podem retribuir. Tu receberás a recompensa na ressurreição dos justos. Palavra da salvação. Estimados irmãos e irmãs em nosso Senhor Jesus Cristo, nesse 22º domingo do tempo comum, a liturgia da igreja traz no seu evangelho uma parábola que foi oferecida por Jesus aos seus discípulos para ensiná-los a maior de todas as virtudes, a porta para todas as demais, a humildade. Dizemos que a humildade é a porta para todas as outras virtudes, porque assim nos ensinaram os grandes santos da igreja, tal como Teresa de Ávila, Teresinha do Menino Jesus, São João da Cruz e muitos outros que em seus tratados vão apontando esta virtude como sendo a mais eficaz contra todos os nossos vícios, contra todos os nossos defeitos, contra tudo aquilo
que se opõe à beleza de ser de Deus e de a Ele pertencer, vivendo, portanto, como Ele quer. E então, que o nosso coração precisa, na noite de hoje, se debruçar sobre esse Evangelho para entender não somente o valor inestimável desta virtude, mas, sobretudo, o que é preciso fazer para alcançá-la. Digo isso porque que a humildade é uma virtude admirável, acredito que ninguém discutirá. Aliás, é muito presente no nosso modo de ver as coisas, fazer com que esta característica seja exaltada ou não nas pessoas a quem nós observamos. Primeira coisa é nós percebermos que os observadores a este respeito, para dizerem humildes ou não, eram os fariseus. Uma classe não muito querida por Jesus. O texto nos diz que Jesus foi na casa de um dos chefes dos fariseus e ele estava ali observando Jesus. Meus irmãos, reparemos que a primeira coisa que nós dizemos a respeito de alguém quando estamos avaliando a sua conduta é se esta pessoa nos parece ou não humilde. Vou dar um exemplo corriqueiro e até engraçado para os nossos dias. Quando eu fui transferido aqui para a paróquia, depois um passarinho me contou que tinha um monte de gente apavorada porque o padre tinha cara de orgulhoso. O padre tinha cara de metido. Andava com o bispo para cima e para baixo com a cara desse tamanho. Mala para cima, mala para baixo. Portanto, não nos parecia humilde. Eu reparo, por exemplo, o nosso novo bispo, Monsenhor Hernaldo, foi eleito. E a primeira coisa que as pessoas dizem, olham para a fotografia, parece ser humilde. O Papa Francisco, ninguém nunca conviveu com ele, mas o Papa Francisco é humilde. E nós começamos a usar alguns critérios um pouco subjetivos demais para entender quem é ou não humilde. Como se a humildade ela fosse uma característica estereotipada, ou seja, fosse uma coisa muito visível, muito palpável. Como se a humildade fosse uma coisa escandalosamente clara. E atenção, não é. Por que não é? Primeiro porque as virtudes, elas nunca estão no campo exterior, no campo daquilo que é visível, no campo daquilo que está aos nossos olhos. A virtude, ao contrário, algo profundamente interior, enraizado na conduta, enraizado no modo de proceder, enraizado inclusive na vida espiritual daquele que possui ou não as referidas virtudes. E muitas vezes a nossa avaliação não chega lá e nem tem que chegar, porque não é da nossa conta se alguém é ou não virtuoso. E então, partindo desse pressuposto, que nós precisamos compreender quais são os exercícios concretos da nossa vida em que nós poderemos alcançar a humildade. E é então que nós entenderemos, porque nem sempre nós conseguimos identificar um coração humilde. A humildade só se aprende no cadinho da humilhação. Não tem um outro caminho. Ninguém imagine que conseguirá adquirir a virtude da humildade apenas lendo o Tratado da Vida dos Santos. É importante, eu diria inclusive essencial para o nosso crescimento. Estamos em setembro, o mês da Bíblia. Ninguém imagine que conseguirá alcançar a virtude da humildade apenas estudando a palavra de Deus,
observando a conduta de Jesus e dizendo: eu quero ser assim e, portanto, eu serei humilde como Jesus foi humilde. Pobrezinho, nasceu em Belém. Meus irmãos, a virtude da humildade, ela se aprende ao contrário. Não é quando nós experimentamos uma pobreza do ponto de vista financeiro. Olha, nós vamos na casa de fulano de tal, uma casa tão humildezinha. Não é isso. A humildade não é coisa de coitadinhos. A humildade não é coisa de quem não tem o que comer. A humildade não é coisa de quem não tem boa moradia. A humildade é coisa, atenção, de gente que aprendeu a sofrer. A humildade é virtude de gente que aprendeu a sentir na própria carne a dor e não tornou-se inimigo dela. A humildade é coisa de quem sofreu as maiores atrocidades dentro da própria história e soube olhar para as suas humilhações com o olhar de Jesus, reconciliador, abnegado, entregue, não vítima, mas senhor da própria dor. Aqui precisamos nos perguntar se a humildade ela se aprende através da via da humilhação. E este talvez seja um teste muito fecundo para entendermos em que ponto nós estamos na conquista dessa virtude. Eu estou entre aqueles que são humilhados e esperam no Senhor, ou eu estou entre aqueles que humilham? Meus irmãos, não nos enganemos. Não significa que nós não humilhemos alguém porque não tenhamos, quem sabe, condição de superioridade a alguém. Quando falamos sobre esse tema, a nossa tendência é imaginar imediatamente o patrão que humilha o seu funcionário. É pensar naquele que é rico e humilha o pobre. É pensar naquele que exerce uma autoridade de liderança e humilha os seus liderados. No entanto, são muitas as vezes em que nós tentamos humilhar os demais para sentirmos-nos um pouco melhor. E são muitas as vezes que isso acontece. Às vezes, expondo ao outro ao ridículo. Às vezes, enfatizando as nossas qualidades para que o outro se sinta inferiorizado. Às vezes, usando inclusive das virtudes que possui, fazer-se mais santo do que os outros, para que ele se sinta pequeno demais, pecador demais, humilhado demais. E então que nós, os bonzinhos, vamos descobrindo algo diabólico que existe em nós. A necessidade de fazer o outro sentir-se menor para que eu cresça. Quando nós começamos a fazer esse diagnóstico na nossa vida, é sinal de que é preciso acender uma luz vermelha de cuidado e atenção. É hora de retrocedermos e compreendermos que nós precisamos então de 2 exercícios específicos para abrirmos a porta de todas as outras virtudes através da humildade. A primeira, nunca me colocar no lugar daquele que humilha. Nunca. E meus irmãos, numa exortação vivamente atenta, eu vos digo, cuidemo-nos para que não humilhemos em nenhuma circunstância alguém, porque o Senhor não terá compaixão daquele que pisa nos demais. Cuidemos. Nós vimos com que desprezo Jesus tratava os fariseus, porque eram soberbos e humilhavam os demais. Receberam de Jesus desprezo.
cuidemos para que não sejamos tratados assim por Jesus por causa da nossa soberba. O primeiro exercício, portanto, é nunca estarmos no lugar de quem humilha, de quem ridiculariza, de quem ironiza, de quem é sarcástico, de quem expõe os outros, através da própria inteligência e dos próprios mecanismos silenciosos e profundamente diabólicos. Depois, o segundo exercício, e mais importante porque dará sucesso ao primeiro, é aprendermos a ser humilhados com alegria. Aprender a ser humilhado é talvez fácil, porque afinal de contas aquele que é humilhado não tem outra opção, porque se tivesse buscaria com toda certeza. Mas ser humilhado com alegria é onde consiste a violência de coração daquele que é cristão. De compreender que apesar desta situação, o nosso coração é movido por uma promessa encontrada por nós no último versículo deste evangelho. Você pode acompanhar comigo no seu folheto, no versículo 14. Tu receberás a recompensa na ressurreição dos justos. Meus irmãos, se nós levássemos a sério na vida a palavra de Deus, como seríamos consolados? Ao olhar para os nossos algozes, ao olhar para os nossos perseguidores, ao olhar para aqueles que, como dizem os salmistas, o tempo inteiro me perseguem, caluniam e lançam ódio contra mim, entendermos que toda esta situação será passageira e que apesar de não recebermos nisso gozo algum nesta terra, a nossa recompensa será recebida na ressurreição dos justos. Qual é o problema? É que nem sempre nós encontramos-nos entre os justos e, portanto, não temos certeza da recompensa. É por isso que o nosso coração tem medo. É por isso que o nosso coração não se ancora de fato nas promessas de Jesus. Porque nas promessas de Jesus existe sempre uma condicionante. Vejamos, por exemplo, que neste evangelho o Senhor prometeu uma recompensa para aqueles que praticam a justiça. Não basta, portanto, eu ser um pobre coitadinho, humilhado, que aceitou de bom grado as humilhações que sobrevinham, mas eu preciso, além disso, ser justo. Avaliando o nosso coração, perguntemo-nos, iluminados pela palavra de Deus, se nós estamos entre aqueles que humilham ou aqueles que são humilhados. Se nós estamos entre aqueles que observam e avaliam os demais, ou se estamos entre aqueles que exercitam o próprio coração nas virtudes. Se estamos apenas entre aqueles que são vítimas da própria história, ou se ao contrário, porque justos, podemos esperar com alegria o cumprimento da promessa de Deus, que no dia da ressurreição daqueles que fizeram a sua vontade, serão recompensados com glória, porque viveram as virtudes nessa terra. Tudo aquilo que disse o Padre sobre os exercícios para a aquisição da humildade enquanto virtude constante na nossa vida, não pode ser vivido por nós mesmos, senão com a graça do Espírito Santo. Que seja Ele a produzir em nós essas virtudes através de um auxílio de nossa natureza, que unida à graça vai desenhando em nós o rosto de Jesus, o humilde por excelência, não porque era um coitadinho, mas ao contrário, tornou-se Senhor, porque de último crucificado, tornou-se o primeiro ressuscitado e Senhor de toda a história. Amém.